E hoje nós vamos fazer dumplings, bolinhos, gyoza, madombi, enfim, tem um monte de nome por aí. Esse é o terceiro episódio da série de receitas do The Sims. E esse em específico tem uma história que eu gostei bastante. Então fica aí, vamos ver a história dele. Aqui no Brasil, quando falamos em bolinhos orientais, lembramos logo da gyoza, que é o mais popular e servido em vários restaurantes asiáticos. Acontece que a gyoza é um tipo específico de bolinho, criado no Japão e feito com carne de porco e cebolinha. Porém, além dele, existe o coreano chamado mandu e feito com acelga. O botsuanense, de nome madombi, que tradicionalmente não tem recheio, também tem seu irmão gêmeo, o dombolo, que ganhou as cozinhas de vários países da África Austral, por ser de preparo simples, macio e versátil. E claro, o reivindicado como o primeiro de todos e chamado de jiaozi, e é chinês. E tem uma curiosidade vindo por aí, sente-se. Estou atenta. Mas antes disso, precisamos voltar no tempo e explicar um pouco como surgiram esses bolinhos. Afinal, aqui gostamos de reverenciar a história da comida. Também comer, obviamente. Sim, óbvio, comer também. Os jiaozi têm uma longa história na culinária chinesa e são frequentemente associados à celebração do Ano Novo Chinês. Dizem que os jiaozi foram criados há cerca de 1800 anos, durante a dinastia Han, e que foram inspirados em um médico que queria manter as mãos aquecidas durante o inverno, e então começou a fazer pequenos bolinhos recheados cozidos no vapor. Além de cozinhar os bolinhos, o vapor servia para aquecer as mãos dele. Esperto, não? Além de ser um prato delicioso e reconfortante, os jiaozi também são uma parte importante da cultura e tradição chinesa, sendo frequentemente preparados e consumidos em família ou em grandes celebrações. A preparação e o consumo de jiaozi são considerados uma forma de unir as pessoas e fortalecer os laços familiares e comunitários. São normalmente preparados com carne moída e vegetais, e muito bem temperados. Entendi. E achei essa história bem bonita, na verdade. A única coisa que eu não entendi foi por que você focou totalmente na China. Já que tem em vários lugares, a gente tá fazendo bolinhos genéricos. Por que focou tanto na China? É que esse roteiro tá focado na China por dois motivos. O primeiro é que é o registro mais antigo desses bolinhos. E o segundo, bem, é aquela curiosidade que mencionei anteriormente. Sabe o nosso querido e aclamado pastel? Pois bem, ele pode ser considerado um desses bolinhos. E como a gente tem mania de falar que pastel é coisa de chinês, achei interessante. Chocada! Mas calma, não foram os chineses que inventaram o nosso pastel. E isso ficará para um próximo vídeo. Como sempre, todos os links da pesquisa estão aqui na descrição. Se você gostou da historinha, já deixa seu like aí, deixa um comentário. Se tiver alguma correção histórica também, deixa aqui pra gente. E, bom, bora ver a receita aqui, né? Eu gostei. Vamos ver se vocês gostam também. Vamos começar fazendo a massa. Para isso, a gente vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de arroz, 150 ml de água e uma pitadinha de sal. Então vamos colocar aqui as farinhas já pra gente peneirar. Pronto. Uma pitadinha de sal e 150 ml de água morninha. Não pode, o dedo tem que aguentar dentro. E aí a gente vai misturar tudo isso. Quando já tá assim, já dá pra ir pegando com a mão mesmo. Se quiser, pode jogar na bancada pra dar uma amassadinha, mas não vejo necessidade não. Só incorporando bem aqui dentro do bowl mesmo. E pronto. Agora a gente vai cobrir
saquinho, assim. Vamos levar para a geladeira por mais ou menos 1 hora, no mínimo 40 minutos. Depende da sua geladeira, obviamente. Bom, agora a gente vai fazer o molhinho agridoce, gostosinho, para acompanhar nossas guiouças. Para isso a gente vai colocar 3 colheres de vinagre numa panelinha, 3 colheres de amido de milho, 1 colher ou 2 de molho shoyu, pode caprichar no shoyu que é gostoso, e 4 colheres de ketchup. Essa hora você faz do jeito que você achar melhor, pode ou não ter sal, eu vou colocar uma pitada. Para isso a gente mexe bem, até esse amido de milho dar uma boa dissolvida e vamos levar para o fogo. Misturinha do molho a gente traz para o fogo, vamos deixar em fogo baixo. Lembrando que esse amido de milho ele tem que cozinhar, não serve só para engrossar o molho não, ele tem que dar uma boa cozinhada, tá? E mexendo constantemente. Quando você vê que o amido de milho começa a incorporar, ele começa a dar uma prendidinha no fundo, ó. Aí você mexe com mais vigor e marca aí na sua cabeça 1 minuto e meio. Ou põe no timer se você tiver 1 minuto e meio mexendo, tá? Prontinho. Vamos dar uma peneiradinha nesse molho para tirar qualquer pedacinho que possa ter ficado do amido de milho. Uma peneiradinha para ficar bem lisinho, bem bonitinho. Tá pronto o nosso molho. Vamos reservar ele pra gente usar depois. Vamos cortar os vegetais agora, pra gente deixar, para fazer o nosso recheio bem gostoso. A gente vai usar repolho roxo. Esse já não é tão grande, né? A gente vai fazer em média aí umas 20, 25 guiosas, mais ou menos. Depende do tamanho também que a gente vai fazer, né? Nesse caso, eu acredito que metadinha assim seja o suficiente. Isso daqui vamos cortar bem fininho. Agora, já assim. Pedaços mais ou menos assim. Vou colocar aqui no bowl para aguardar. Cebola, pode ser tanto cebola roxa quanto uma cebola comum, aí vai da sua escolha. Eu vou usar cebola roxa, meia cebola roxa. Cebola cortada pequenininho, reserva também. Outra coisa que a gente vai usar são cogumelos. Esses são cogumelos shimeji. Eles são tão bonitos, parece um cérebro. O shimeji já é uma coisa que só de você puxar ele já vai separando, né? Então separa todas essas cabecinhas dele. Aí vamos reservar também. E agora, a última coisa que a gente vai fazer é ralar uma cenoura inteira. Essa daqui já tá lavadinha, então a gente só vai ralar. A gente vai usar também meia pimentinha, dessa pimenta cambuci mesmo, cortada bem fininho e sem semente. E sem essa partezinha branca dela aqui, que a gente não quer que fique tão forte de pimenta, né? Pronto. Vou reservar ela aqui junto com a cebola. Cebolinha, pimentinha, nosso último ingrediente, gengibre. Gengibre eu vou pegar mais ou menos para esse tanto de verdura, acho que um pedaço assim, mais ou menos. Eu vou tirar bem a casca dele, de todos os ladinhos. E o gengibre a gente pode tanto ralar ele bem no ralo fino, quanto cortar bem fininho. Aqui eu vou ralar. Pronto.
Aqui eu tenho 2 colheres de shoyu. E aí eu vou colocar esse gengibre ralado aqui junto com o shoyu. E deixar ele marinando aqui para ele não ficar tão forte. Pronto, agora a gente vai pro fogão para juntar tudo isso daqui. Vou colocar um pouquinho de óleo no fundo da panela. Ligar o fogo, né? Vai, ó, faça-se a luz. A cebola com a pimenta, a gente vai colocar primeiro. Vamos deixar dar uma boa refogada na cebola com a pimentinha aqui primeiro. Depois que a cebola der uma boa refogadinha, a gente vai colocar os cogumelos. Quando os cogumelos começarem a soltar uma aguinha, a gente entra com a cenoura. Um pouquinho de outras coisas junto assim, não tem problema não, mas vamos colocar a cenoura agora. E aí mexe tudo junto. A cenoura começou a dar uma murchadinha, aí por último nós vamos colocar o repolho. Pronto, quando toda a água estiver seca, assim, mas ele ainda tiver com a consistência, aí tá na hora da gente desligar o fogo. Agora que os legumes foram refogados lá no fogão, eles ainda estão morninhos, ó. Tá vendo fumacinha aí ou não? Não, né? Ah, que pena. Mas enfim, acredite em mim, eles ainda estão quentinhos. A gente vai pôr a nossa misturinha de shoyu com gengibre aqui. Vamos mexer muito bem e deixar isso descansar por mais ou menos 15 minutos. Ah, você pode estar se perguntando, mas por que refogou tão pouco? Os legumes ainda parecem que estão mais durinhos, e realmente eles estão mais durinhos, ó. Mas já tá com um sabor gostoso. Porque isso daqui ainda vai ser cozido dentro do pastel. Agora é a hora de você dar aquela acertada no sal. Se quiser colocar algum outro tempero também, tudo bem. Eu vou fazer isso agora. Vou colocar um pouquinho de sal. Se quiser pode colocar mais pimenta, que a gente colocou só a pimentinha com bucia aqui. Então fica a seu critério. Não exagera no gengibre. Eu juro pra você, essa quantidade que a gente colocou, ele cru, e deixar marinando aqui por esses 15, 20 minutos que a gente vai deixar, ele vai dar um gosto bem forte. Então é isso. Vamos deixar isso daqui descansar. Agora é a hora da gente ver se essa massa deu certo. Ela fica tão molinha na hora que a gente vai mexer que parece que não vai funcionar, ó. Fica até meio grudentinha, mas vai funcionar assim, garanto. Quer dizer, não garanto nada, vamos ver. A gente coloca bastante farinha. E aí, vamos colocar a massinha aqui e colocar mais um pouco de farinha por cima. Como essa massa é bastantinha, eu vou cortar ela em 3. E vou usar 1/3 dela só agora. Pronto, vou usar só esse pedaço. Os outros você pode manter no saquinho e na geladeira. Inclusive, se não for fazer no mesmo dia, isso daqui você pode manter na geladeira por até 4 dias tranquilamente, tá? Dentro do saquinho, bonitinha, mantém na geladeira. Eu vou fazer só 1/3 agora. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: com a bancada bem enfarinhada, a gente vai abrir isso daqui. Com um rolo de macarrão mesmo, ou se você tiver aqueles rolinhos mais bonitinhos, no estilo oriental também, que são pequenininhos, também dá. Mas a gambiarra também funciona. Como a ideia é deixar a massa bem fininha, como uma massinha de pastel mesmo, se a gente ficar virando ela grande assim, a gente pode romper a massa. Então eu sugiro que a gente vá cortando ela e usando de pedaço em pedaço. Esse pedaço, por exemplo, tá quase bom, ó. Então eu vou deixar ele mais fininho um pouco. E aí,
Você pode usar um cortador como esse daqui. Não sei quantos centímetros tem esse cortador, não medi. Mas pode ser um copo também, alguma coisa redondinha que você tem aí para ficar bem bonitinho. Normalmente a gente usa copo mesmo, né? E é isso, ó. Depois dos nossos disquinhos abertos, pode ver que alguns nem ficaram tão redondinhos, né? Porque a massa é super molinha mesmo. Aí outros eu já consegui deixar um pouquinho mais redondinho. Vamos tentar fechar isso daqui. Nosso recheio, os disquinhos. E agora eu vou tentar fechar assim. Vamos ver se vai dar certo. Consegui! Bom, não vou cantar a vitória antes da hora, né? Tem tudo isso pra eu fechar ainda, mas esse deu certo. Isso aí! Agora, vamos levar isso pra cozinhar. Ah, não se preocupe, eu sei, eu fiz um monte de recheio, mas lembra que eu dividi a massa em 3 partes? Então, aqui a gente está usando só 1/3 daquela massa, assim como usamos 1/3 até menos de 1/3 do recheio. Tanto o recheio quanto a massa você pode cobrir e guardar na geladeira. Ele fica marinando aqui com gengibre e tudo, dura por alguns dias. A massa uns 4 dias, o recheio assim, eu acho que uns 2 dias ainda dá para usar e não precisa usar só para fazer os bolinhos. Pode usar para fazer outras coisas, o sabor dele é muito bom. Então, bora pro fogão. Vamos fazer a nossa gambiarra aqui para para cozinhar os bolinhos. Não temos aquele negócio bonito de bambu igual os chineses usam, então a gente vai usar um escorredor de macarrão mesmo. Na água, uma panela com água fervendo, o escorredorzinho, e aí a gente pegou um pano de prato. Esse pano de prato ele já tá úmido, nós vamos colocar ele aqui. E quando esse pano de prato estiver quentinho, a gente coloca os nossos bolinhos aqui dentro, bem bonitinhos. Ah, motivo pelo qual esse pano de prato está molhado, para ele não pegar fogo, só por isso. As bordas dele aqui, ó, podem pegar fogo em algum momento, então deixa ele úmido para não correr esse risco, pelo amor de Deus, não vai tacar fogo na cozinha. Ó, pronto. Já tá saindo vaporzinho por aqui, então já dá pra colocar os bolinhos aqui dentro. Ó, tá saindo vapor. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu juro pra vocês que tá saindo vaporzinho. Agora o que a gente vai fazer é tampar, deixar isso tampado e de pouco em pouco tempo a gente dá uma olhada. Costuma demorar de 15 a 20 minutos pra ficar pronto, mas a gente vai tampar e quando ele estiver levemente transparente vai estar pronto, mas aí eu mostro para vocês como ele fica. 20 minutinhos depois, a gente já começa a perceber que ele tá bem transparente nessa parte, né? Então, já é hora da gente tirar do fogo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou jogar esse daqui para trás e na mesma boca vamos já pegar a nossa frigideira aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite. Deixar ele ficar bem quente. E aí nós vamos colocar nossos bolinhos. Bom, agora que as nossas bonitinhas ficaram fritinhas, ó, ficou bem douradinho por baixo, tá crocante e a parte de cima levemente transparente. Então, vamos pegar um prato bonito, porque elas merecem, e vamos montar. Lembra do nosso molho lá do começo do vídeo? Então, ele continua aqui.
E aí, vamos provar, né? Vamos ver como que ficou isso daqui. Bom, você pode comer tanto com o hashi quanto com a mão, ninguém liga. E dizem que vai muito bem com uma cerveja, então, obviamente, eu vou experimentar. Muito gostoso. Eu achei bem gostoso, gostei bastante da textura. E é isso, gente. Vou ver agora, sem vocês olharem, se combina mesmo com cerveja. E esse episódio vai ficando por aqui. Um beijo.